dia, sejam bem-vindos ao Keep It Blue Podcast. Hoje é a nossa primeira entrevista e o nosso primeiro convidado é o Léo Povas, do English ACD. Olá, Léo! Olá, Amanda do Keep It Blue Podcast. Obrigado aí pelo convite, pelo interesse aí na prova do CACD, que é uma prova, né, bastante... É um nicho, né, porque diferentemente de outras provas, né, ela é feita anualmente e ela não tem tantos candidatos assim quanto as outras provas, né? E a gente vai entrar mais nisso, mas, Uhum. enfim, muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigada a você. É, Léo, vamos começar então com você mesmo. Então, quem é o Léo do CACD? Bom, eu sou formado em Relações Internacionais, né? Eu nasci no Brasil, mas eu morei praticamente toda a minha vida fora, né? E eu já morei em diversos países, já morei na Itália, já morei no Uruguai, já morei no Senegal, já morei nos Estados Unidos e eu fiz faculdade nos Estados Unidos na Saint Norbert College, que fica em Wisconsin. Bom, o English CACT, ele o projeto, eu com meu irmão, né, e eu e o Lawrence, a gente criou uma plataforma e eu sou um dos dois, né, Uhum. membros da equipe aí do English CACT. E, bom, além disso, eu tô há uns 7 anos, mais ou menos, dando aula de inglês. Eu faço cursos preparatórios e na verdade, eu sou microempreendedor e eu dou aula em diversas empresas. Eu dou aula para particulares também, e aulas em turma. Essas aulas variam muito aí de objetivo, por exemplo, às vezes tem né, médico que quer fazer o Hum. USMLE, né, que é a prova lá para ser médico nos Estados Unidos, para fazer residência. Tem Uhum. advogado, tem até diplomata mesmo que passou no concurso, mas quer fazer aula de conversação, porque no instituto, às vezes, as turmas são meio grandes, né? Então, para individualizar um pouco, né? Uhum. Até mesmo quem passa na prova, às vezes eles não falam muito, né? É, Assim, eu digo em termos de oratória, né? Porque é, ninguém passa na prova sem falar inglês, né? Em termos é. escritos e tudo mais. Uhum. Então, eu tenho minha empresa, que é o Léo Povos Language Consultant, e e assim, as aulas são muito objetivas, né? Então, por exemplo, se um aluno falar, ó, eu tenho dificuldade, eu preciso fazer uma apresentação mês que vem no Kansas. Aí eu falo, beleza, né? E aí a gente trabalha só na apresentação da pessoa, né? Então, assim, tem uma grande variância, mas eu atuo em Brasília, né? Depois de ter me formado nos Estados Unidos, eu voltei para Brasília. E basicamente eu atuo aqui e assim, que nem eu falo, a diversidade eu acho que é o mais relevante assim, porque realmente vários alunos, Caixa Econômica, porque aqui é a sede, né, da Caixa Econômica Federal, Uhum. Caixa Seguradora, que na verdade é uma empresa particular, não é pública, mas também sede em Brasília. Então assim, Brasília não tem grandes empresas, vamos supor, mas Uhum. tirando algumas, tipo Ambev e Coca-Cola, eu acho que tem a Heineken também tem alguma coisa aqui, mas tudo é em São Paulo, né? Como a gente sabe no É. Brasil. E, bom, então basicamente é isso. Ah, então tá, então o bom do English ACD da sua aula é que é uma aula mesmo de altíssimo nível, mas personalizada, então que permite ao aluno realmente de subir de nível e passar para outra etapa, né? Para o inglês assim, quase perfeito.
Sim, e assim, eu atuo nesses dois ramos, né? Tanto em inglês preparatório para alunos, tipo, vamos supor, pessoas normais, que pessoas que estudam para o CACD, É. que aí eu acho que abrange outros tópicos, né? Porque realmente é uma prova muito especializada. E pegando o gancho lá do que eu estava falando na introdução, ele é uma prova que realmente é um nicho, eu acho, porque quando você vê outros concursos, né, vamos supor, no mundo dos concursos, que em Brasília, aliás, tem muito essa indústria de concurso, vamos supor. Antigamente, não sei se você era dessa época, mas tinha o curso Clio, que era Ah, sim. o único curso especializado assim do CACD, mas era muito caro. Então, assim, elitizou bastante o concurso, né, do CACD por vários anos. Eles traziam professor do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir para Brasília. Tinha vários candidatos que se mudavam aqui só para isso, só para estudar para o concurso. Coisa que Hum. hoje em dia não precisa mais, né, graças à internet e tudo Uhum. mais. E assim, é um hub aqui em Brasília de concurso. E assim, então a gente vê toda hora, né? Ah, concurso, agora vai ter um concurso da Polícia Civil, né? E Uhum. vai bater recorde de candidatos, né? Por É. causa do desemprego e tudo mais. Mas você vê no concurso do Rio Branco, do CACD, e você não vê tantos candidatos, né? Porque as pessoas já sabem, né? Já sabem, opa, não falo francês, não falo inglês, é, não quero estudar 5 anos para passar, né? As pessoas têm muito essa mentalidade. Mas E essa mentalidade vai mudar porque você justamente está aí para poder ajudar todo mundo, né? sim, exatamente. Mas tem que ter em mente também que é um concurso muito complexo e que, além do inglês, tem outras variáveis, né? Mas, com certeza, o inglês, na minha opinião, é uma das partes mais importantes. Mas, enfim, é isso. Tá, então, então você já falou um pouquinho das principais características da prova do inglês CACD. E como é que você acha que a prova evoluiu? É, Bom, essa é uma pergunta um pouco complicada. Eu acho que a gente poderia, mais ou menos, eu acho que é uma pergunta que é complexa porque a gente tem várias variáveis assim da prova e não sei quanto tempo que você está analisando esse mundo de CACD, mas a prova esse ano foi a primeira vez em, eu acho que 14 ou 15 anos que mudou a banca, né? A banca que antigamente era o CESP, que o CESP sempre atuou no governo federal, né, para Sim. o IADES. E o IADES é o Instituto Americano de Desenvolvimento. É uma banca que a gente não sabe, né? A verdade é essa. ninguém, ninguém tem certeza do que pode cair nessa prova. Mas o que a gente faz é uma estimativa baseado no que já foi cobrado nos CACDs anteriores. Então, assim, e assim, eu posso dar um breve histórico, porque isso aqui é uma ótima pergunta, e uma pergunta bem complexa. Mas basicamente, antigamente, na época do meu pai, porque meu pai era diplomata, era a prova nos anos 70, 60, era basicamente tinha uma prova oral, né, na parte de inglês, coisa Uhum. que hoje em dia não existe mais. E a prova oral era composta por embaixadores de várias categorias, alguns até famosos, que entrevistavam os candidatos, né? Então imagina o nervosismo, né, de você ficar em frente a uma plateia tão, né, Uhum. de um calibre tão alto, né? Então as pessoas morriam de medo, né? Então era completamente diferente, né? E além Hum. do mais, nessa época, nos anos 60 e 70 no Brasil, não tinha curso de inglês, né? Isso é bem nítido, né? Você vai aqui, pode ser em Brasília ou em qualquer lugar, dá uma volta e o que você mais vê é curso de inglês, né? Uhum. Só na minha cabeça eu já penso em uns 10 já, mas, mas tem muito mais.
Tem curso online hoje em dia, enfim, tem vários. Só que naquela época não tinha, né? Então, assim, por que que eu tô falando inglês, né? Porque o CACD, na verdade, é uma prova que tem vários outras matérias, né? Tem história, tem economia, tem direito, tem português, tem inglês e tudo mais. Depois a gente pode falar mais da estrutura da prova, mas Uhum. por que que eu tô falando do inglês? Porque o inglês é o que mais afastava as pessoas nessa época, né? Então, chegava anos 60, 70, o mundo não era tão globalizado, né? E as pessoas não falavam inglês, então ninguém sabia da prova do Rio Branco. E, na verdade, o meu pai descobriu no jornal, né? Coisa que ele, na verdade, queria ser jornalista. E ele era formado em letras, né? E português e inglês. E eu acho que realmente naquela época isso era o mais importante, porque se você sabia inglês, era um seleto grupo de pessoas, né? Eu acho que se você comparar hoje em dia, que todo mundo fala inglês, assim, todo mundo, eu digo, essa nova geração, praticamente todos os pais colocam em escola de idiomas, tem Netflix, enfim, né? Tem milhares de recursos para aprender inglês, coisa que antigamente não tinha, até Duolingo mesmo, enfim. Mas antigamente não tinha isso, né? Então, assim, a prova, eu acho que evoluiu aí dos anos 70 até vamos supor, os anos 90. Eu não lembro exatamente quando que terminaram com a prova oral, né? Até porque podia dar problema, né, em termos de isonomia e tal, né? Porque é um pouco complicado no Brasil, a gente sabe como as coisas são no Brasil, né? Uhum. Então, concurso público normalmente não tem esse tipo de prova que a pessoa pode ver você, que pode te avaliar, porque isso pode criar uns precedentes ruins, né? Por exemplo, essa É. turma não tem tanta mulher, vamos chamar ela porque é mulher. Ou, essa turma não tem muito pardo ou negro, então vamos chamar um pardo ou negro. Essa turma tem muito rico, vamos chamar alguém que Uhum. tem uma aparência mais pobre, sei lá. Enfim, coisas que, que podem causar, né, esse problema, né? Mas enfim, então eles mudaram a prova desde 2000 a 2000 e poucos, eu não lembro a data exata, mudou para o CESP. E o CESP normalmente trabalha junto com a UNB aqui em Brasília, né, que é a Universidade de Brasília. E aliás, que é um dos cursos mais famosos do Brasil em relações internacionais, justamente porque eles atuam também, ou atuavam, né, no concurso do Rio Branco. E entre 2000, assim, no nosso curso, a gente analisou na prova objetiva, né, porque a gente também vai lançar o curso de prova discursiva, a gente analisou desde 2015, a gente tem exercício desde 2015 Hum. no nosso curso. Mas, por que 2015? Porque a gente viu uma nítida, entre 2010 e 2014, é o que eu gosto de chamar de era dourada aí do CACD. Por quê? Porque nessa época, primeiro que teve uma ampliação de vagas na política externa do governo Lula, que abriu basicamente várias vagas para o Itamaraty. Aliás, bateu recorde, foram 4 anos de 100 vagas, que hoje em dia são 15, né? Então, para você ver, né, a É. diferença bruta, né? Mas então o que que aconteceu? Né, por que que eu chamo de Era Dourada? Porque nessa época, quando a gente analisa as questões, as perguntas, pelo menos em inglês, né? Não estou falando em outros méritos. Não sei se piorou nos outros, não sei. Mas em inglês, entre 2010 e 2015, eu acho que até pode estender mais um ano. Parecia que o CACD, a prova de inglês, era feita com bastante carinho. Eram perguntas difíceis, muito difíceis, que, assim, se você não tem um nível altíssimo de inglês, não tinha como você. Eu acho que as pessoas até desistiam. Eu tenho uma aluna que faz aula comigo para o CACD, que ela, antigamente, ela pulava a prova inteira de inglês. Ela fazia o concurso e pulava inglês porque ela não tinha condições, né? É o que Hum. ela me falava, né? Eu sou contra isso, mas ela pulava de medo, né? Porque o inglês causava esse medo, né? Esse terror. E Uhum. aí tivemos, em 2015, tivemos o famoso Orlando,
que é um livro da Virginia Woolf, que até hoje as pessoas têm pesadelos de Orlando, porque Orlando era um personagem super descritivo, que o texto inteiro era basicamente só descrição, né? É tipo ler umas páginas aí do Tolkien, né? No Senhor dos Uhum, Anéis, ou enfim, né? Fica páginas descrevendo uma folha, né? uhum. E é isso que a Virginia Woolf fez em Orlando, e caiu justamente esse texto na prova do Rio Branco de 2015, que essa também está no nosso curso, mas eu acho que 2015 foi o último ano que teve um concurso do Rio Branco que pegasse tanto texto literário. Teve até em 2014 uma famosa pergunta do isso caiu na tradução, né? Aí quando eu começar a Uhum. falar mais da estrutura da prova, mas é, caiu um texto que emitia sons emitidos por pássaros e Uau. você tem que traduzir para português. Então tinha palavras tipo cackle, croak, whistle, squawk, é, Então a que prova são evoluiu coisas. mesmo de perguntas mais técnicas para análise mais literária, que necessitava mais de Sim, interpretação. sim, e aí o que que aconteceu? Então, assim, como eu falei, né, a prova tinha um terror, né, de inglês, as pessoas já se preparavam. Bom para nós, né, que temos esse conhecimento de inglês, mas ruim para 99% das pessoas que não tinham tão alto nível, né, de inglês, porque realmente era uma coisa que né, uma coisa meio doida. Tinha até uma matéria famosa que saiu na BBC Brasil em 2014, eu lembro, porque o título era que prova de seleção para diplomata revolta candidatos, algo assim, Uhum, porque eu falo dessa era dourada, mas eu estou falando em termos de dificuldade de prova, né? uhum, Porque realmente caiu coisa tipo que ano que foi a independência de Suriname, Indonésia, uma lei de 1945, uhum. quais registro de partido político no Brasil, tipo específico. Então, assim, várias coisas, não só em inglês, mas em diversos itens. E aí, a partir de 2015, assim, a gente não sabe exatamente, né? Porque tudo isso é interno do próprio Itamaraty, né? Então a gente não tem como afirmar aqui que aconteceu, mas me parece que eles voltaram mais para a academia, né? Então aí a prova de inglês começou a ser mais sobre vocabulário, compreensão de texto e tudo mais, porque antigamente a prova me parecia que tinha mais elementos. E hoje em dia a prova parece que tem esses quatro que a gente abrange no nosso curso, que é vocabulário, e vocabulário é bem significativo. Vocabulário na Uhum. prova de 2018, no ano passado, a gente fez um gráfico e foram 50% da prova foi vocabulário. É. Então, assim, um nome altíssimo, um número altíssimo, né? E é Porque, o mais complicado também, até para os anglófonos mesmo, eles têm cursos de vocabulário que é um dos mais importantes da língua, né? sim, e vocabulário é muito difícil você delimitar, né? Porque o que é vocabulário, né? Temos, né, milhares de palavras. O que tem que fazer? Ah, tem que ler um dicionário, o que tem que fazer? Mas É, sim. é muito E depende difícil. da atualização do dicionário com as palavras inventadas também. Sim, e além do mais, o concurso do Rio Branco tende a favorecer certos dicionários. Então, além do mais, quando você entra com recursos, se você errar, por exemplo, eles se baseiam em alguns dicionários específicos, ou seja, você não pode pegar qualquer dicionário, então é bastante complicado. Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar é que o CACD antigamente tinha uma bibliografia também. Hum, E isso é uma coisa, um item bem controverso, porque o CACD antigamente tinha uma bibliografia, então os alunos tinham mais ou menos uma noção de onde que vão vir as perguntas, né? Isso para todas as matérias, né? Então eles uhum, falavam, tipo, por exemplo, livro de geografia do, sei lá, Milton Santos, ou enfim, de algum autor aí, e
E aí eles faziam né, uma bibliografia e as pessoas podiam estudar baseado nisso. Então, era uma coisa que, na minha opinião, era positiva. Então, assim, por que que eles tiraram essa bibliografia? Porque no Brasil, né, a gente sabe que as leis são um pouco, vamos supor, literais, né? Uhum. E a lei fala que não pode. Caiu uma pergunta, não lembro de qual ano, mas enfim, foi a partir de 2010, talvez um pouco antes, que caiu uma pergunta que não estava na bibliografia. E aí o que aconteceu? Ferrou, né? As pessoas entraram Hum. na justiça, deu um mega problema, porque não pode cair nada que não está no edital e etc. Então aí eles tiraram, aí não tem mais bibliografia, né? Que na minha opinião foi um grande baque também para os que estudavam, né? Então assim, Uhum. hoje em dia tem uma tendência voltada a esses autores e tudo mais. Mas, enfim, voltando para o inglês, então, assim, a partir de 2015, eles começaram a focar muito em vocabulário. Tivemos, nessas 4 áreas aí que eu falei, vocabulário, gramática, ideias principais, informações factuais e inferências. Uhum. Então, a prova objetiva, né, de primeira fase, que eu nem entrei nas outras, mas é composta dessas cinco, na verdade, desculpa, não é quatro, cinco pilares, vamos supor, Uhum. e a partir de 2015. Porque em 2015 a gente teve uma pergunta que não era nada de. Não era em nenhuma dessas cinco tópicos, não era de nenhum desses cinco tópicos. Mas a partir de 2016 até hoje, todas tiveram perguntas que podem ser encaixadas em um desses cinco aí. Então, a gente vê que a prova do Rio Branco ficou mais, vamos supor, padronizada, né? Eles Uhum. começaram a fugir de textos literários, a fugir, pegar mais fontes de internet, Uhum. fugir um pouco de como pássaros cantam e Uhum. poemas e Virginia Woolf e Shakespeare, etc, etc, e foram para coisas mais menos literárias e mais padronizadas, né? Aí eles pegam muito texto do The Guardian, Uhum. enfim, de sites online. Às vezes eles pegam um livro ou outro de diplomacia. E a gente até fez um simulado que ficou bem legal, porque a gente pegou exatamente como eles fizeram. E, Uhum. enfim, mas então 50% foi vocabulário na prova de 2018, tá? Do ano Uhum. passado. Uhum. 5% foi gramática, olha como é pouco, né? Então, às vezes as pessoas focam muito em livros de gramática, esquecem que na prova do Rio Branco, objetiva, cai pouquíssima gramática. E Uhum. nos últimos 4 anos também, a gente teve prova que teve só uma questão de gramática, às Uhum. vezes duas, e normalmente quando é gramática é pronome, praticamente, tipo, Uhum. what does it refer to? Aí você fala, it refers to, sei lá, the diplomats, ou enfim, Uhum. diplomat, enfim. É, e ideias principais foram 10%. De novo, não muito. Isso antigamente era muito mais comum de se ver, né? Uhum. Ideias principais. Então a gente tinha, o que eu estava te falando. Por exemplo, Orlando. Você tinha que ler o texto e entender quem é Orlando, o que eles estavam fazendo, e ver a relevância entre, sei lá, como o cabelo dele se mexia no vento e como isso tem a ver com o que o autor está querendo falar, né? Uhum. E coisa que hoje em dia não tem. Então, hoje em dia só 10% das questões foram ideias principais, coisa que naquela década lá que eu te falei, eles tinham muito mais. Informações factuais, a gente teve 17,5%. Uhum. E todos esses dados vocês podem ver na nossa aula gratuita da prova do objetiva. Então, Uhum. nós mesmos que fizemos. E inferência também 17,5%. Então, o que acontece? Tivemos uma redução enorme em gramática e ideias principais e um aumento
bastante significativo em informações factuais, que são fatos do texto, e não necessariamente entendimento do texto, né? E inferência. Então, que as pessoas também tremem de medo de inferência também, mas eu acho melhor inferência do que ideias principais, porque ideias principais realmente, antigamente, eles cobravam muito. E antigamente tinha mais gramática também. Então, enfim, a prova evoluiu e isso baseado no CESP. E aí, finalmente, a nossa última etapa, que eu falei que era uma pergunta bem complexa, mas a última etapa de 2018 para 2019, né, a prova desse ano, que é amanhã, né? Aliás, no dia que a gente está gravando, né? Porque a prova desse ano foi do IADES, né, que chocou todo mundo, porque o CESP estava há vários anos, mas isso segue aí a tendência do nosso governo, né, de fazer mudança no governo federal e tudo mais. Então, tivemos uma mudança de banca do IADES, que não sei se foi por motivos orçamentários, enfim, não tenho 100% de certeza. Mudaram para o IADES, mas se você vê as provas do IADES, e vários alunos notaram isso, né? Você mesmo pode colocar depois no Google questões do IADES de inglês do passado, né? Primeiro que a gente vai ver que só vai ter prova estadual, ou seja, o IADES não tinha experiência com prova em nível federal. E o IADES também pegou todo mundo de surpresa, porque também tinha algumas polêmicas, controvérsias de noticiário na mídia sobre fraudes e etc. Então as pessoas de novo ficaram chocadas, porque o CACD é um concurso que exige muita Preparação. especialização, e com certeza é um concurso historicamente conhecido por isso, né? E, bom, enfim, aí teve a mudança. Chocou todo mundo, as pessoas pararam de reclamar do CESP, porque as pessoas só reclamavam do CESP, eu incluído, né, eu também. E, e aí as pessoas, né, volta CESP, nunca reclamei, etc, etc. E aí a gente teve essa mudança aí drástica, mas o que a gente sabe é que, assim, o que a gente acha, né, é que a prova não vai mudar, porque primeiro que tiveram muito pouco tempo para mudar, não vai ter grandes mudanças, pelo menos esse ano que vem já é outra história. Mas nesse ano eles não tiveram tempo suficiente de elaborar uma prova muito diferente, vai continuar sendo certo ou errado. A do CESP, uma errada anulava certa. Hoje em dia uma tira metade dos pontos, ou seja, não você não perde um ponto inteiro. Ou se eu não me engano, no 45%, algo assim. Mas enfim, ou seja, deram mais margem para risco, agora você pode arriscar mais. E assim, eu acho que a prova vai ser muito parecida, então temos que seguir o que o CACD 2018 nos trouxe, né? Exato, exato. Não adianta você querer ficar fazendo o exercício do IADES, porque você vai ver, Polícia Militar de Espírito Santo. Aí vai ter uma pergunta, tipo, vai ter um texto super fácil de sei lá, da rainha. Aí a pergunta vai ser, tipo, por que a rainha é importante? E aí vai estar super óbvio lá no texto. The Queen is important because blá blá blá. E aí, pô, isso não é nível CACD, né? É nível Polícia Militar do Espírito Santo, entendeu? Então, tem que levar em consideração essas diferenças. Então, a prova não vai ser que nem as provas estaduais do IADES. Acho muito improvável. E assim, eu acho que o nosso critério realmente é a prova de 2018. E a tendência é essa. A partir do ano que vem, não sabemos. É uma incógnita e todos os professores estão de preparação do CACD, os mais renomados, estão com o mesmo pensamento, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Pode ser que mudem o concurso, talvez, sei lá, voltem com provas orais, não sabemos. É tudo uma grande incógnita. Mas enfim, basicamente é assim. Então hoje em dia a gente está na era IADES, né? Que é uma nova era. Não sabemos como que vai mudar. E enfim, é isso.
Eu estava pensando em perguntar justamente sobre o futuro da prova, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao inglês, você tem, até para os diplomatas, você tem acesso aos tradutores imediatos, todo mundo já tem mais contato, você não precisa, né, mas muitos não precisam mais de traduzir os textos, e como é que seria, então, poder desenvolver uma prova com isso, né? Porque vai ser difícil tentar ver quem é a pessoa que tem o melhor nível de inglês, sabendo que todo mundo já vai ter um nível bastante avançado, já vai estar com quase tudo, né? Sim, nessa era de política externa do Lula, entre 2010 e esses 4 anos aí que ele liberou 400 vagas, né, 100 cada ano, a gente viu um boom enorme no interesse do Rio Branco. Ou seja, as pessoas nem sabiam o que. Aliás, até hoje eu acho que a população em geral no Brasil, né, se a gente for levar em contexto macro, as pessoas não sabem o que faz um diplomata, né? Eles, às vezes acham que é político, às vezes acham que é, sei lá, filho de deputado, alguma coisa. As pessoas realmente não têm noção. Só Uhum. que, até porque tem é, uma grande conotação, né, de embaixador, né? O que é embaixador? O Ronaldinho, por exemplo, foi escolhido agora, o Ronaldinho Gaúcho, para ser embaixador do turismo, né? E aí as pessoas às vezes Hum, confundem embaixador, representante do Brasil oficialmente, né? Que uhum. responde ao governo federal, que responde ao presidente da República, com, né, o Ronaldinho Gaúcho que foi escolhido para promover algo, né? Então, assim, Mais um garoto propaganda, né? exatamente, exatamente. Ronaldinho que não tem nem passaporte, porque está É, apreendido por. Então, enfim, então sim. acaba tendo essa conotação. As pessoas acham que diplomata é embaixador, né? Todos são embaixadores. Acha que diplomata só vai para coquetel e é que nem aqueles filmes de James Bond, né? Que ficam tomando um martini na praia, reunindo Hum, com os espiões, enfim, tem toda essa conotação, as pessoas realmente não sabem muito da carreira diplomática, mas nessa época as pessoas se interessaram pra caramba, porque falaram, hum, opa, 100 vagas, né, historicamente, assim, na época do meu pai, para você ter uma ideia, eles abriram 50 vagas, e hum. foi tão escandaloso, 50 vagas, que saiu em todos os jornais, até os jornais locais, para você ver como foi totalmente abnormal essas 100 vagas, né? Porque já É. 50 já era um escândalo e já bateu recorde lá nos anos 70. Então, 100 vagas foi uma coisa que nunca, né, nunca tinha acontecido. Então, isso meio que popularizou mais a prova do Rio Branco. Aí você começou, Uhum. teve até diplomata no Big Brother Brasil, né? Então a gente Ah, teve sim. O Rômulo, que também trabalhou na isso, Venezuela. É, isso, o Rômulo. é. E o Rômulo, aliás, que eu até conheci, porque a gente tem uma pelada lá do- das pessoas do Rio Branco. E, enfim, aí me convidaram. Mas o Hum, que eu quero dizer é que a diplomacia se expandiu bastante, né? Foi mais para os níveis de sociedade civil, promoção de cultura e tudo mais. Então, o Itamaraty se tornou, assim, um órgão é, visado, assim, né, pelos uhum, concurseiros. O que é uhum, concurseiro? Concurseiro é uma definição muito popular em Brasília, né? Como eu te falei, não temos muitas empresas. Então, o que acontece? As pessoas tendem a, em vez de ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, trabalhar em alguma empresa, as pessoas ficam em casa, estudam para concurso público para um dia passar. uhum. Passou, aí beleza, né? A vida tá tudo certo. Não Só que hoje em dia passou, não passa tanto não, né? exatamente, exatamente. Então, exatamente. E assim, concurseiro não é só para a prova do CACD, né? Tem gente que dispara para todos os cantos. Hum, Tem até subscription, né, anual aí com os maiores, né, o Estratégia Concurso e Gran Curso Online. Eles têm tipo um tipo, você paga todo mês e tem acesso ilimitado a todos os concursos. Só que aí Ah, eles dão uma que. exceção. E aí as pessoas estudam para todos e até passar em algum. Aí você vê gente que é formada em turismo passando para ser, sei lá, analista jurídico, tem gente que estuda
engenharia ambiental e passa para ser polícia, entendeu? Então a gente tem um Uhum. mercado muito grande de concurso aqui em Brasília. E então a prova começou a ser visada, e aí começou, e um adendo também, nesse concurso nessa inscrição anual aí desses lugares que você paga mensalmente, Uhum. eles não incluem concurso do Rio Branco, para você ver como uma prova bem elitizada, né? De natureza, É. assim. E eu E, estava pensando no futuro, mas assim, porque hoje em dia sim, tem a questão do Big Data, né? A questão, a informação você acha em qualquer lugar. Você tem na internet, que é a maior fonte de notícias. Você tem os presidentes falando coisas erradas. Presidente, ministro, fake news. Tá sendo difícil até para o aluno tentar se encontrar nas notícias e ver assim o que é verdade, o que não é e como se encontrar, né, no futuro aí da prova. sim, então, depois dessa época aí, começou a ser muito visado, né, o Itamaraty. Então, criou um mercado grande nessa área do CACD, né? Então, assim, aí começaram a aparecer vários cursos, né? Começou a ficar mais, vamos supor, democrático, né? E as pessoas começaram a procurar e abriram mais cursos. Aí, é, os cursos começaram a se espalhar pelo Brasil e hoje em dia tem vários professores famosos, né, no ramo, em vários estados diferentes, aulas online, né, coisa que antigamente não tinha, hoje em dia aulas presenciais são muito restritas, né, e realmente o futuro está online, né. Então, assim, eu acho que a prova no futuro, eu acredito que eu acho que depende muito do governo, né? Eu acho que assim isso vai atrelado a vários fatores, mas basicamente eu acredito que a prova vai o futuro nessa época agora. Se você tivesse me perguntado tipo uns 3, 4 anos atrás, eu falaria com mais confiança. Ah, não, vai continuar, vai ser como sempre foi e tudo mais. Mas como teve várias mudanças no governo federal, e, enfim, mudança de presidente, mudança de partido, mudança de ministro, enfim, várias coisas, eu acredito que a prova está realmente bem difícil de analisar em termos de como será no futuro. Mas eu acredito que, historicamente falando, eu acho que vai continuar sendo como sempre foi. Então, Hum. pouquíssimos candidatos, eu acho que a tendência é reduzir. Aliás, a gente publicou nossa aula gratuita de introdução da primeira fase, já prevendo, porque a gente tinha gravado a aula, a gente tinha feito a aula antes do edital, né? Depois a gente Uhum. atualizou. Mas a gente já estava falando que ia ter menos candidato, menos vaga, porque no ano, a tendência tem sido mais ou menos 30 vagas, mas aí tem a lei de cotas, então 23, algo assim Hum. para ampla concorrência, né? E aí ficam 7 vagas de cota para deficiente, para negro e pardo. E assim, a tendência era essa. Esse ano foram 15 vagas, né? E até uma redução também de, de quantidade de pessoas que passam na primeira fase, né? Porque Hum. nos outros anos foram 200, se eu não me engano, e esse ano 150. Então, a tendência é reduzir mais. Então, se eu tivesse que falar, tipo, se eu tivesse que prever o futuro, eu falaria, ó, ano que vem eu acho que vai ser menos vaga ainda e provavelmente menos ainda para a primeira fase. Porque a É o que é tendência totalmente irônico, porque tem muitos embaixadores indo se aposentar, tem toda aquela turma agora dos anos 70, dos que Uhum. chegaram do Rio, já estão indo embora, e tem necessidade de diplomatas. Sim. Não, absolutamente. Você tocou um tópico que realmente, entre todos os países desenvolvidos, o Brasil é o que menos tem diplomata em termos de graduação e formação. Então, eu estou comparando a gente com o Chile, com a Argentina, com diversos países que estão no mesmo patamar, mas, na minha opinião, menos, né? Porque o Brasil é muito mais importante economicamente, em termos de tamanho territorial, tamanho econômico, tamanho, enfim. E é uma estatística que nos deixa triste, né? Porque o Brasil ele está se tornando cada vez mais Fechado?
mais fechado em termos de diplomacia, né? Que é um pouco triste. Mas a tendência é reduzir cada vez mais. E eu te garanto que tem muito mais do que 15 diplomatas que falecem, que aposentam, que, enfim, que Então, saem de carreira. então de ministério vai passar para a secretaria do ministério. Vai ser assim, um escritóriozinho, aqui são os 20 funcionários, tem os 5 lá fora, acabou. Esperamos que não, né? Ah. Mas a verdade é que, assim, depois da era Lula, tivemos na era Dilma uma grande redução também no Itamaraty, tanto em termos de independência, porque sempre foi muito independente do governo, claro que trabalhando junto aos interesses do país, mas é Uhum. parecido com o Ministério da Defesa, né? Por exemplo, que também atua de forma independente, claro, servindo o país, mas não servindo partidos ou presidentes específicos, né? Uhum. Então, assim, o Itamaraty, na era Dilma, começamos a já ter vários atritos e tudo mais, e agora com o Bolsonaro também tivemos bastante, vamos supor, uma diminuição na relevância do Itamaraty, É porque tem que ir pro porque, lado dele, né? Se não for do lado dele, não, já sim, não gosta tanto, aí ele não tem tanta aquele domínio que tinha, né? E aí exatamente. fica. Os presidentes não gostam, né, de ter uma entidade ou, enfim, um órgão governamental que, né, não faça tudo que eles, né, falam, né. Então, mas assim, isso aí teve desde a época da Dilma, né. Então, é curioso, né, porque por um lado você tem do mesmo partido, né, Dilma Uhum. e Lula. Lula foi assim uma tremenda explosão em diplomacia. E aí, na era Dilma, o oposto e agora menos ainda. Então, Então a fazer o tendência. concurso Itamaraty é um ato de resistência, né? Sim, exatamente. Uhum. E o próprio concurso eu acho que vai ser cada vez mais voltado aos Estados Unidos, né, devido à política externa do governo atual. Ou seja, o inglês vai ficar mais importante ainda. Eu não sei se eles vão implementar alguma coisa. Eu acho que eles vão implementar, talvez aumentar a dificuldade do inglês, talvez fazer uma segunda fase só de inglês, não sei, mas eu com certeza eu acho que a prova no futuro vai ser Le- mais difícil em termos de inglês, mais voltado aos Estados Unidos e Então, talvez com mais legislação americana, assim, sabe, umas coisas é, bem mais, um pouquinho mais ligadas aos Estados Unidos mesmo. acredito que sim. Claro que a gente não sabe o futuro, né? Mas eu acho que sim, e com redução de vagas. Eu acho que a Hum. tendência é essa, porque a gente vê isso no governo federal, né? Eles estão enxugando aí o governo federal, os concursos, tudo mais. E até corre o risco do Itamaraty não ser mais anual, né? Porque eu acho que desde 1930, algo assim, que o Uhum. concurso do Rio Branco é anual. E assim, Mas passamos por diversas crises e sempre mantiveram. E eu acho E que vai chegar num ponto, se eles continuarem desse jeito, vai chegar num ponto que vai ter que abrir, porque o país é gigantesco, tem necessidade. Se todo mundo. E não é só questão de diplomacia, mas é questão de serviços. Hoje em dia o mundo está mais internacional. Você precisa de gente que faça justamente essas leis que permita que as universidades troquem gente, pesquisa, empresa, mobilidade. Você precisa justamente de, dos diplomatas. sim, com certeza. E assim, que nem eu falo, a diplomacia vai além de uma esfera, né? Eu acho que o diplomata em si, ele pode atuar em diversas áreas, diversos programas. E assim, as pessoas às vezes não têm essa noção, eu acho, do que é diplomacia. Às vezes as pessoas às vezes só ficam de olho no salário. Ah, quero morar no exterior, quero ganhar em dólar, quero ir no coquetel beber um coquetel com Trump, sei lá o quê, ou enfim. As pessoas têm essa ideia de que você vai estar num andar alto em Xangai, bebendo coquetéis e comendo coisas gourmet, sei lá o quê, mas na vida real não é nada assim, né? Então É, eu acho que as pessoas romantizam bastante a diplomacia, né? Até porque a gente é, vê nos filmes, né, e tudo mais. Mas, enfim, acho que é isso aí em termos da ok. prova. Então vamos voltar um pouquinho mais à prova. Qual é a maior dificuldade dos seus alunos com a prova de inglês?
Sim, ok. Em termos de prova do CACD, eu acho que a maior dificuldade é provavelmente vocabulário. Então, e é justamente o que mais cai, né? Então, assim, por que que é tão difícil? Porque às vezes você vê umas palavras que ou você nunca ouviu na vida, ou não tem como você aprender, tipo, sem a convivência com o idioma, né? E a gente até tem no nosso Instagram, o English CACD, a gente posta toda semana uma palavra aí que caiu na prova, e palavras são importantes, né? E você Uhum. até. Então, assim, eu acredito que o vocabulário realmente é a parte mais difícil, porque não tem como você delimitar o vocabulário, né? O vocabulário tem milhões de palavras, né? Não tem como você falar, ó, estuda palavras de diplomacia. Então, o que que você faz? Você vai ter que estudar, ler matérias de culturais, ler matérias de diplomacia, Uhum. ler livros sobre é, coisas diplomáticas, se familiarizar com esse vocabulário. E Uhum. mesmo assim, pode cair uma palavra que você não vai saber. Então, É, assim, e é uma pergunta assim, o vocabulário também pode ser visto como algo técnico, mas eu estava falando disso, né, desse exato termo, como pode ser totalmente subjetivo. sim, Então tem. sim, e você tocou aí num excelente ponto. Às vezes o vocabulário é tipo, sei lá, uma coisa bem fácil, tipo, sei lá, uma palavra, por exemplo, subsequentemente, ou subsequente, que em inglês seria subsequent. Aí pode estar escrito, sei lá, subsequent is equivalent to subsequent, ou sei lá, algo assim. Ou alguma pergunta em termos de o que significa, né, subsequent. Uhum. E aí você, né, com seu bom português, já sabe que, porque deriva do latim, né, então é uma palavra bem tranquila, e você anota correto. Beleza, só que às vezes no texto não era isso que ele quis dizer, né? Às vezes ele quis dizer que outra coisa era subsequente, enfim. Então, às vezes, realmente, o vocabulário, às vezes você sabe o que significa, mas você erra na prova. Porque justamente o autor quis dizer outra coisa, às vezes o texto quis dizer outra coisa. Eu tenho um bom exemplo de falso cognato, né, no caso, uma palavra que parece com português, mas não é. Caiu na prova de 2018, essa última, que advocate pode ser equivalente a lawyer, algo assim. Então, né, uma pessoa que não tem o inglês afiado pode falar, opa, Uhum. advogado, advocate, beleza, é lawyer mesmo. Mas na verdade não. E se você for no texto e ver, você vai ver que não faz sentido você colocar lawyer, mesmo se você não souber o que que é. Mas basta Uhum. você ir lá no texto e ver que é um verbo, né? Não, na verdade, nesse texto foi um substantivo. Mas enfim, Uhum. era tipo os advocates, né? The advocates. Mas o fato é que eles tentam pegar as pessoas, né? Que às vezes acham que uma palavra significa uma coisa, quando na verdade outra. Então, com certeza, o vocabulário. Mas eu estou falando só de primeira fase, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da estrutura da prova, talvez, e aí eu posso falar um pouco da maior dificuldade da segunda fase. O que você acha? Vamos lá, então vamos lá. Tá. Então, É. estrutura da prova. Então, assim, você tem alguma noção aí de estrutura, como é que funciona, alguma coisa assim? Não, não, nenhum. Tá, então vamos lá. Estrutura para iniciantes. É o seguinte, como eu falei para você, sim, e só uma correção na outra resposta, eu falei que eram 15 vagas, são 15 vagas para ampla concorrência, tá? Uhum. São 4 vagas para negros e um para deficiência. Então, na Mas verdade, não são precisa nem 20. corrigir, porque a gente sabe que vai diminuindo, ó, com os dedos da mão, vai ser mais ou menos isso. Sim, exatamente. Eu acho que ano que vem provavelmente umas 10 vagas. Enfim, veremos. Mas ok, então a prova tem 3 fases, né? Tem a primeira fase que é amanhã, tem a segunda fase que esse ano vai ser em outubro, e tem a terceira fase que nesse ano, se não me engano, vai juntar com a segunda fase em termos de data, né? Hum. Mas
Então, assim, o que acontece? Temos a primeira fase, que é composta de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia, direito e direito internacional público. Então são o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né, áreas de conhecimento. E todas mais ou menos têm a mesma pontuação, né? Claro que, por exemplo, em inglês são 9 questões, em português são 10, então em português tem uma a mais, né? Mas é tudo mais ou menos nessa faixa aí de 10 questões. É, bom, e aí na segunda, então você passando, né, são 150, e de novo, eu falei 150, mas é para ampla concorrência. Com Uhum. as cotas são 200, mas no outro ano, se não me engano, foi 250. Então reduziram a quantidade de pessoas que vão passar para a segunda fase. E, na minha opinião, essa é a parte mais difícil da prova, porque você está tirando, sei lá, 5 mil, 10 mil candidatos para 150, né? Então ou 200, né? Então é muito complicada essa primeira fase. E a gente tem até um ditado aí para quem estuda para o CACT há muitos anos, que é basicamente, se você já passou na primeira fase, você vai continuar passando, até um dia passar na prova em si, e se tornar diplomata, né? Porque a primeira fase realmente é a mais complicada. E você não pode abaixar a guarda e falar, tipo, passei ano passado, então esse ano eu tô de boa. Não. Você tem que estudar tudo de novo, porque não é fácil e, enfim, é um grande funil, né, de candidatos. Aí na segunda fase, eu vou focar no de inglês, porque senão acho que vai demorar muito, mas Uhum. basicamente a segunda fase são redações, né? Aí temos redação de português e inglês, e aí temos economia, direito, história, etc. Mas a Uhum. mais importante, as duas mais importantes são português e inglês, porque a prova de inglês, a redação de inglês elimina, tá? Isso foi uma coisa que mudou, acho que ano passado, e como eu falei para você, a tendência é cada vez o inglês cada vez ser mais importante o inglês, né? Então, é, elimina, ou seja, se você não tira no mínimo pontuação mínima, né, de 50, porque é de 100, né? Você não tem como passar. Mesmo se você tirar, sei lá, 100 em português e tirar 100 em geografia, 100 em política internacional, enfim, não importa, você Uhum. não vai passar na prova. Diferente, por exemplo, de espanhol e francês, que também tem redação, mas cada um vale 50 pontos e não elimina, são classificatórios. E de certa forma eles E têm razão, porque um embaixador que uhum, não sabe falar inglês hoje em dia, fazer o quê? não, Entendeu? impossível. Não tem jeito. Não, eu sou um grande crítico disso. Eu acredito até que tinha que ser mais duro ainda a prova, porque assim, eu acredito que o inglês é a língua mais importante. Se você analisar tipo 100 anos atrás, até dá para argumentar que francês, né, tem várias palavras de diplomacia que derivam do francês né, francês era a língua mais importante naquela Uhum. época, tipo agreement, né, de agreement, e enfim, várias palavras que até hoje eles usam na diplomacia, que vem do francês, mas assim, hoje em dia não tem escape. Você nem precisa ser diplomata, vai para, sei lá, alguma cidade, sei lá, vai para Holanda, por exemplo, e vê o que as pessoas falam, né? Vê se você se vira falando português. Impossível, você tem que falar Não é nem inglês. a questão da Holanda. Eu penso assim, até para você morar numa cidadezinha no Brasil, hoje em dia o mercado está todo online e está ultra competitivo. Para você ter todas as notícias, todas as pesquisas são em inglês. Sim. Então, você tem que ter o domínio do inglês, de certa forma. É, E se quiser ter sucesso também é através do inglês. eu falo isso até para fora do CACD, né, para meus alunos até que fazem, vamos supor, inglês normais, né, que eu estava te falando antes. Hum. Eu falo para eles, não tem como você escapar de inglês hoje em dia, não tem, é impossível. Você liga o Netflix, o filme está em inglês. Você quer assistir um seriado, tá em inglês. Você quer ver um filme no cinema, tá em inglês. Você quer ouvir uma música, é em inglês. Então, não tem como. Você quer ver se você, sei lá,
você tem um nódulo na sua garganta, você quer colocar no Google, a melhor forma é ver em inglês, para ver o que você tem, entendeu? Tipo, questões médicas. Uhum. Tudo é inglês, então não tem como você escapar. É, eu acho que assim, hoje em dia não tem como. Eu acho que inglês é o mínimo que você tem que saber hoje em dia. E realmente o É. mercado de trabalho cada vez mais competitivo, coisa que eu lembro que, por exemplo, antigamente o meu inglês era um mega diferencial, né? Porque ninguém falava inglês e tudo mais. Uhum. Agora, hoje em dia, já é um pouco mais complicado. Óbvio que não tem o nível que eu tenho, mas as pessoas conseguem já se virar com inglês, conseguem fazer viagem, conseguem fazer uma negociação, enfim. Então, diplomacia é uma coisa que o inglês é extremamente importante. E por mim, se eu elaborasse a prova, eu faria até mais criterioso ainda, talvez Uhum. poderia ter uma fase só de inglês, né? Que incluísse outras Pesquisas, oral. avaliações. É, Oral, pesquisa, currículo, talvez, ver se você tem alguma experiência com inglês. Óbvio que, de novo, como eu falo, concurso no Brasil é tudo baseado em lei, então é difícil você ter isso, mas no mundo ideal acredito que sim. E eu acho que assim, eu tinha um aluno que era um advogado bem famoso aqui em Brasília, que ele falava para mim, Léo, só tem duas pessoas que precisam falar inglês perfeitamente. Espião e embaixador. Então, até hoje eu lembro dessa fala dele, né? Porque realmente não tem como escapar. O espião, se ele fala mal, vai ser morto, né? uhum. E o embaixador, se falar mal, vai pagar um mico de tremendas proporções, até porque pode causar crise diplomática, pode até causar uma guerra, né? Se a pessoa Exato. né, não entender direito. Mas enfim, então a prova de, voltando agora para a segunda fase, então, que é de escrita, a Uhum. redação é composta de uma composition, que é uma redação, né? Tem vários itens, né? Normalmente é tipo É tipo um um argumento. essay? É um Ou. essay, é uma argumentação sobre um tópico, né? Aí você é avaliado pela apresentação, pela capacidade de argumentação, pela capacidade de análise, pela gramática. E essa segunda fase, desculpa, esse composition vale 50 pontos dos 100 pontos, né? Uhum. Então, metade da sua nota de inglês, né? Ou seja, se você tirar zero na composition, você já não passou na prova, né? Porque você precisa de no mínimo 50 para passar em inglês. Então, se você tirou zero, você já provavelmente, né, já era, né? Só ano que Uhum. vem. Então, e isso causa muito pânico nas pessoas, porque às vezes a pessoa escreve, por exemplo, na folha errada, né? Aí tira zero, já era. Às vezes a pessoa escreve, enfim, tem inúmeras histórias aí no círculo do CACD de coisas extraordinárias que já aconteceram. Teve um candidato que uma vez ele escreveu na folha errada e aí ele taxou, né? Ele tirou, ele botou uma linha sobre toda a redação, o essay dele, e escreveu em letras pequenas por cima Nossa. para corrigir, né? E Uhum. enfim, essa história aí ficou famosa aí no círculo, mas tudo pode acontecer, né? Óbvio. E aí a gente tem 20 pontos na tradução de inglês para português, tá? Uhum. Então, assim, a prova de inglês são 5 horas. E dessas 5 horas, você tem que levar umas 3 horas, vamos supor, no composition, né? Que é o mais importante. E aí as outras 2 horas você foca nas traduções. Então tem a primeira tradução de inglês para português, que são 20 pontos. Tem o version, que eles chamam, que é a versão de texto do português para o inglês, tá? Então, Hum. esse aqui vale 15 pontos. E temos o summary, que é o resumo em inglês, que vale 15 pontos. E esse summary também tem mudado aí ao longo dos anos, mas hoje em dia ele está mais longo. Antigamente ele era um pouco coringa, né? Tipo, a gente não sabia o que poderia ser. Às vezes era tipo só um parágrafo que você tinha que escrever. Era muito, muito summary mesmo. Hoje em dia ele Hum. está mais. é,
ele está mais longo, você tem mais espaço para desenvolver o summary, o resumo. Então ele é um item que também tem mudado. A tradução é o que caiu em 2014, os sons de pássaro, mas hoje em dia tende também a cair texto difícil, tá? Então, assim, tradução, essa parte é muito difícil também, muito complicada, muito técnico. Às vezes tem umas palavras tipo vagalume, né, que você esquece em inglês, ou vice-versa, mandioca, sei lá, essas coisas Então que não tem parte fácil mais no inglês. Eles não dão mais pontos. não, e eles não facilitam também. Eles sabem que o translation, e às vezes até certa crueldade, né, com candidatos, porque imagina, você está no stress lá, né, escrevendo composition há 3 horas, aí você chega num texto sobre, sei lá, o canto de um pássaro, né, por exemplo, e aí você putz, como é que fala, né? Poxa, como é que fala né, squeak, sei lá o quê. Então aí você começa a entrar em desespero. Então, é uma Mas o prova que demanda, assim, muita flexibilidade também do cérebro, né? Porque você está focado muito numa coisa, depois querem uma tradução, assim, nada a ver. exatamente. Brinca com os níveis, brinca com o tempo, com o seu cansaço mental já na Sim, prova, né? com certeza. E o CACD, assim, ele é muito mental. É uma prova extremamente mental. Você tem que estar 100%. É por isso que tantas pessoas dedicam a vida, né? Tipo, não trabalham, só fazem isso, porque realmente é uma prova que realmente exige 100% do candidato. Então, às vezes, a pessoa está estudando há, sei lá, 5 anos. Aí passa, né, para a segunda fase. Aí na segunda fase não se classifica por 0,05, por exemplo, né? Ou seja, sei lá, uma vírgula tirou a pessoa do sonho, né? Então, às vezes é muito cruel. Então, você tem que ter a parte mental extremamente forte. Você tem que estar preparado para tudo, porque a gente sabe, né, como as coisas são no Brasil. Às vezes você faz um concurso, o ar-condicionado estraga, ou às vezes tem uma festa acontecendo lá fora, e, enfim, é bem complicado mesmo. Você tem que se preparar para tudo. Todas, nessa minha época aí de CACD, que eu tenho estudado e tudo mais, a gente já viu cada coisa que eu poderia fazer um podcast só de histórias de CACD, de coisas que aconteceram. Vamos fazer um podcast aí só das melhores histórias que aconteceram aí com o Com CACD que você pode certeza. falar. E Não, seria justamente divertido. e essa pergunta também leva à próxima, né? Uhum. Qual seria a melhor maneira de estudar inglês para passar a prova? Pelo jeito estudar inglês dentro de uma boate, com os olhos fechados, em cima de um só pé, escrevendo com uma só mão, estando cansado, assim, sem dormir 48 horas. E E ouvindo os esse pássaros perfeito. cantar. É. Não, realmente é uma coisa bem complicada. E assim, por isso que tem tanta gente que, né, por isso até que eu brinco, né, das pessoas normais e pessoas que estudam para o CACD, porque é uma coisa bem, bem complicada. Mas assim, basicamente a maior dificuldade desculpa, não é dificuldade, não. A melhor maneira de estudar inglês é você ler. Assim, para você querer o Rio Branco, você já tem que ter uma base de inglês. Então, isso aí. Assim, tem muito professor de inglês, porque é óbvio que não é só o English CACD, né? Tem vários cursos preparatórios de inglês que os próprios professores recusam alunos, né? Então eles falam, por exemplo, você não tem chance, né? Bem assim, bem bruto, assim, não tem, volta quando o seu nível estiver mais alto. Então, vários cursos já rejeitam o candidato diretamente. Por exemplo, vamos ter tipo me escreve uma redação aí e se eu não achar você bom o suficiente, eu nem vou perder meu tempo corrigindo sua prova, né? Ou enfim, ou treinando você para o CACD. A gente não acredita nisso. Até porque eu tenho uma aluna minha que ela até falou para mim, Léo, é fácil você ser professor para quem fala bem, né?
Isso aí é fácil. Agora, difícil é você pegar alguém que não tem toda essa estrutura de inglês e colocar a pessoa para passar numa prova tão difícil quanto essa, né? Então, Uhum. eu até concordo com essa minha aluna. Eu acho que realmente é fácil você rejeitar os alunos. E isso não só na prova do CACD. Eu faço também preparatório para TOEFL, e IELTS, etc. E é a mesma coisa. Tem professor que ele não quer falhar, né? Então, o que que ele faz? Ele recusa, né? Aí é fácil, aí beleza. É que nem você montar uma seleção, né? E ignorar as pessoas, né? Coitadas, né? Que tem menos chance, né? Mas assim, Uhum. eu sou totalmente contra. Eu acho que óbvio que não vou colocar alguém de inglês básico, né? Que não sabe o verbo to be, por exemplo, para fazer a prova do Rio Branco. Eu já vou aconselhar, é melhor você fazer isso, aquilo. Mas nunca que a gente vai rejeitar um aluno por causa disso. O que que a gente faz? A gente orienta, né? Talvez seja melhor você fazer uma aula tradicional, vamos supor, de inglês, talvez com o Léo, né? Com eu mesmo, ou talvez seja melhor você fazer um curso normal, né? Vai passando lá pelas etapas, estuda alguns anos de inglês e tudo mais. Mas para você chegar em nível CACD, você já tem que ter uma bagagem bem grande de inglês. Então, não adianta nada você querer fazer o Rio Branco e nunca ter estudado inglês. Óbvio, isso é Então impossível. vamos começar E, todo mundo hoje, né? Depois de terminar o podcast, já vamos lá estudar sim, inglês. vamos. Realmente, não tem como. Você tem que estar no nível bem avançado. Uhum. E tanto assim, então o que que eu recomendo, né? Então eu tive que falar tudo isso para falar qual a melhor maneira de estudar. A melhor maneira de estudar, então, primeiramente, faça um curso de inglês, né? De inglês normal, Uhum. né? Gramática, vocabulário, reading, writing, etc., listening, e tudo mais. E aí, quando você tiver essa bagagem, aí você se especializa no inglês para o CACD. Ou seja, Então, um curso. o nível de B2, assim, o inglês de conversa, ou um nível mais alto? É uma ótima pergunta essa sua, tá? E uma bem controversa, porque isso aí. E o Lawrence, o meu irmão, ele fez uma aula lá no Clipping CACD, que é um site. Aliás, é o maior blog hoje em dia eu acho que 99% das pessoas que passam são assinantes do Clipping. Mas ele deu uma aula no Clipping e caiu isso, né, numa aula ao vivo. E ele. E assim, quando eu li, porque eu estava vendo, né, eu falei, pô, que pergunta difícil. É jogar fogo na pessoa que está respondendo, porque realmente é difícil. Mas assim, você está falando em termos do. Do é, inglês básico, né? Porque você tem não, não, o, sim, sim, mas tem um nome para isso desse B1, B2, C1, o C2, B2 é saber ter uma conversa e entender um pouquinho, ter um mínimo de interpretação e saber uma conversa, assim, de todos os dias. Mais o sim, inglês sim, prático. é o CEFR, lembrei agora. Que é a entidade que cria aí esse É. sistema de classificação. Mas ele, assim, eu acho que B2 eu acho que é o mínimo. Mas é difícil eu falar isso, sabe por quê? Porque, como eu falo, assim, se você estudar muito para a prova do CACD e você saber, assim, elaborar uma redação, eu sei que é difícil fazer isso com B1, né, por exemplo. Mas vamos supor que a pessoa seja B1, mas consegue escrever uma redação, fazer uma estrutura, usar um vocabulário mais difícil. Com um pouquinho de sorte até daria, mas eu acho muito improvável. Então, realmente, B2 para cima, eu acho que é o necessário. Você tem que poder analisar, entender. Talvez valha você fazer algum tipo de certificação, tipo TOEFL, IELTS, ver sua nota e ver se está correspondendo ao B1, B2. É, tem inúmeras provas de nivelamento que você pode fazer. Mas, assim, a minha maior dica é o seguinte, e isso que elitiza bastante o CACD mesmo, né? É uma É porque prova o elitista. TOEFL e IELTS já são assim, é um mundo até você passar a prova. Eu tive colegas que para se Ah, graduarem fizeram 13 vezes. Eu ajudei na 13ª caraca. vez.
Realmente, isso aí você tem razão, exatamente. E o CACD é o próprio universo também. Tem gente que faz 13 vezes também, tem gente que tá, enfim, varia de tudo, mas a média para passar no Rio Branco eu acho que é 3, 4 anos. Mas tem Então não tem inúmeras que ter pessoas. medo de comer inglês. Realmente, comer inglês tem até o último neurônio. O que eu tô entendendo é isso. Com certeza, o inglês, de novo, o inglês, ele, na minha opinião, é o mais importante. Ele e o português, né? Porque o português também é muito importante. E para quem morou fora muito tempo no exterior e tal, como eu, a gente sofre um pouco com o português também. Mas os dois são super importantes. Mas assim, então você precisa ter uma bagagem para depois poder afunilar, né, e especializar na prova do Rio Branco. Mas não tenha medo, tá? Eu acho que assim, você que está ouvindo e que tem um certo medo, né, de inglês, a gente vê isso, porque as pessoas às vezes mandam e-mail pra gente com um pouquinho de medo, tipo, será que eles vão me rejeitar porque eu não falo tão bem, etc. Primeiramente, não, tá? E eu acho um absurdo quando as pessoas julgam os outros pela língua, né? Eu acho isso ridículo. Não, e o Mas cérebro é flexível também, né? Não é porque você começa num nível que vai terminar nele, uma coisa não tem nada a ver com a outra. sim, sim. E no Brasil a gente vê muito disso. E eu vejo muito isso na minha experiência de dar aula em empresa e tal, que a pessoa não quer de jeito nenhum falar inglês em frente do chefe ou em frente. Porque as pessoas têm medo, porque no Brasil tem muito esse negócio, né? Você não fala muito bem, ou eu falo muito bem, então meu status é mais alto que o seu. Ou, que chique, você fala inglês bem, né? Enfim, Bom, tem já muito vimos que a dessas. prova do CACD já não tem status, né? Porque todo dia é outra coisa, então é mais a questão de sobreviver, de saber passar, de gostar de subir de nível, né? Sim, e é sofrimento também. Então, acho que quem se botar a mão na massa, né? Porque é uma coisa assim que é dificílimo. Mas enfim, mas o que eu quero dizer é que a melhor maneira, então assim, voltando, então base em inglês, uma bagagem, né? Quando você tem Uhum. essa bagagem, você tem que começar a procurar o que eu falei um pouquinho antes. Ler matérias do The Guardian, ler matérias do. Não só The Guardian, né? Mas eles gostam, a banca gosta muito do The Guardian, por algum motivo. Acho que é porque é britânico e talvez seja gratuito de ler. Eu acho que aí é mais democrático, vamos supor. Porque o The Economist ele é muito argumentativo, então pode pegar mal, né? Se eles passarem, por exemplo, E um também tem texto. esses lados políticos, né? Tem uns de direita, outros de Isso, esquerda. O New York Times, que exatamente. eu acho assim bastante complicado você ler, Sim, entender sim, tudo e conseguir explicar. não, e pode dar uma crise, né? Porque imagina, tipo, sai na mídia, o Itamaraty aplica prova criticando Trump, né? Alguma coisa. Então, pode causar um problema. Então, eles têm muito cuidado com isso. Então, o The Guardian é meio que na Inglaterra eles veem um pouco como tabloide, mas eles pegam umas matérias boas do The Guardian. Então, não vou nem criticar em termos disso, porque eles escolhem normalmente uma cultural. Então, sobre algum pintor ou sobre alguma coisa, eles pode cair uma questão na prova objetiva sobre isso. Mas, de E, qualquer forma, sim, pode perguntar. e agora com o Bolsonaro, já que ele quer tanto da turma do Trump, vamos ter que começar a ler mais do Steve Bannon, né? Sim, exatamente. Sim, não, com certeza. E é o que eu estava te falando antes. Não sabemos do futuro, mas sabemos que Uhum. provavelmente vai ter mais coisa de Estados Unidos por aí, devido à história aí da política externa, né? Nossa, Mas de imagina cair numa pergunta de como é que é? Teve muito ataque, né? Violência, o que mais? Nossa, vai ser complicada a prova de inglês. sim, não sabemos, né? Mas de qualquer forma, quando você tem essa bagagem em inglês, começa a ler muito. Eu acho que esse é o mais importante. Eu até vejo isso com o meu próprio pai, na época que ele estava estudando, óbvio que eu não estava vivo, mas ele sempre falava que ele tinha uma biblioteca enorme, né? Então, tudo livro em inglês, né? Então, assim, isso realmente na época ajudou ele muito a passar na prova. Então, ler muito, quanto mais interesse você tem em leitura, melhor. E assim, as pessoas às vezes
ainda mais hoje em dia, né? Tem muita gente que não lê, né, em geral. Mas se você for uma dessas, né, que não gosta de ler muito livro, sei lá, então leia matérias sobre coisas que você gosta, enfim. Se você é formado em arquitetura, começa a ler sobre coisas de arquitetura e tal, só para pegar essa bagagem aí, essa forma. E aí você começa a estudar para textos mais voltados ao Rio Branco. Então, como eu falei, The Guardian, escuta muito podcast em inglês, tem vários. Aliás, a gente tem um link no nosso site que a gente disponibiliza aí para os alunos, com vários podcasts em inglês que são ótimos para o CACD. Se vocês tiverem interesse, é só mandar um e-mail aí que a gente pode liberar aí para vocês. E o e-mail é contato English CACD. E no final a gente fala mais sobre isso, mas nos manda um e-mail que a gente pode repassar aí uns podcasts aí para os ouvintes em inglês, né? Para você melhorar, de novo, vocabulário, gramática, tudo que cai, né? E assim, lembra que eu falei que na prova objetiva a gramática era só 5%. Só que na escrita, óbvio que gramática é mais importante, né? Porque você está escrevendo, né? Então, você não pode falar, sei lá, he do, né? He do the homework, sei lá. Não pode. Você tem que conjugar certo, você tem que ter vírgula no lugar certo. Então, uma tem que boa saber. ideia seria de começar a fazer um blog em inglês, assim, para ir treinando e fazendo textozinho, assim, de pouquinho a pouco. Sim, não, com certeza. E eu acho que sim, não, e aí é o meu próximo ponto. Então, ouvir podcast, ler muito, não tem limite de leitura. Se você gosta de vinho, lê sobre vinho em inglês. Se você gosta, assim, isso aí ajuda, por mais que não seja voltado ao Rio Branco, com certeza, algum tipo de vocabulário você vai pegar. E além do mais, esse último ponto que você falou, que é você escrever. Eu acho que isso é super importante. Então, escreva muito. Pode escrever, escreve carta, escreve nos comentários da CNN, escreve no Facebook, escreve no Twitter, escreve. Vamos Escreve. escrever para a rainha da Inglaterra, mandar uma carta. Sim, não, escreve para todo mundo, escreve, até, sei lá, acha um amigo aí do exterior e fala no WhatsApp. Por quê? Por mais incrível que pareça, né, até essas mensagens informais ajudam bastante, né? Então, você sabe que você começa a adquirir confiança, você consegue falar, se eu consigo falar com o fulano X lá de Amsterdã, então eu consigo falar nessa prova do Rio Branco, escrever, né, no caso, né, que eu tô falando. Se eu consigo escrever para a rainha uma carta, eu posso escrever no Rio Branco. Então isso te dá confiança, né? E como eu falei que é uma prova muito mental, essa confiança ajuda muito. Então, assim, a gente tem alguns alunos que são de nível, vamos supor, B1, que estão aí na trave aí, de nível, vamos supor, não tão avançado, que eles conseguem melhorar muito. A gente vê essa melhora, a gente fica muito orgulhoso até de ver, por exemplo, alguém que estava cometendo muito erro e recebendo, sei lá, nota zero, talvez, porque a gramática é 25 dos 50 de pontos, né? Então, às vezes a gente vê a pessoa tirar zero na gramática e, às vezes, quando você tira zero na gramática, a banca já te dá zero na argumentação também. É todo um ciclo, né? Tipo uns dominós, né? Vai caindo. Isso, de vez em E quando, não é nem uma questão mesmo de saber, né? É uma questão mais de você sentir, porque a gramática também tem aquela coisa meio intuitiva, né? Que nem sempre os livros vão entrar, a gente vai saber de tudo. não, com certeza. E sim, e é essa confiança, né, que eu tô falando. Então, às vezes a pessoa tira zero num simulado nosso da segunda fase, por exemplo, mas a gente deixa super claro para a pessoa, você tirou zero, mas seu vocabulário é ótimo, você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Basta você fazer um exercício de um livro de gramática que a sua nota já aumenta para, sei lá, 30, entendeu? Aí já é alguma coisa. E aí de lá vai melhorando, né? Eu acho que a pior coisa, o pior agravante dos alunos, e uma coisa muito comum no Círculo do Rio Branco, porque, como eu falei, é uma prova bem elitizada, né? Então, todo mundo supõe que todo mundo fala inglês perfeitamente lá dentro, né? Dentro do círculo de estudos que eu digo, tipo, grupos de WhatsApp e tudo mais.
e grupos do Facebook, é que como é tão elitizado, as pessoas às vezes não falam inglês e têm medo. Tipo, Então, eu vou fingir que eu falo, então não vou procurar ajuda, sabe? então tem que E voltar aí, assim mais às bases, né? Ir para frente, mas também pegar essas práticas assim mais de todo dia, com informação um pouquinho mais simples, para não esquecer isso, né? Para não esquecer a base da gramática, a base do vocabulário, a base da fala, para não se dar mal na sim, prova. até porque não cai speaking, né, por exemplo. Mas também não machuca você saber falar, né, em inglês. Então, assim, eu acho que essa bagagem ajuda muito, até na confiança, né? Então, às vezes a gente tem esses alunos que recebem nota muito baixa, mas a gente incentiva, e aí, opa, de repente a pessoa produz um composition que passaria, por exemplo, que tiraria, sei lá, 40 de 50, por exemplo, ou 30 de 50, aí tirando uma nota boa na redação desculpa, na tradução e no summary, aí já consegue competir, entendeu? O que a gente quer fazer é é, deixar as pessoas livres ou incentivar as pessoas para competir, né? Porque é uma competição, né? E não é só inglês, né? Você passando inglês aí já tem que competir em história do Brasil, etc. Então, assim, o mais importante, se você está ouvindo aí, está se identificando aí com esses problemas, vamos supor, de inglês, você tem que procurar ajuda. Essa é a primeira coisa. Então, é, isso até pode ser de forma sozinha, tipo, eu não falo bem inglês. Em vez de só ficar com medo, né? Enfrenta o problema, né? Melhora no inglês, procura um curso, procura livros, procura. Hoje em dia tem tanta coisa online, É né? porque ninguém passa essa prova sozinho, né? Sim, é impossível. E, bom, então, assim, eu acho que, para resumir, a melhor maneira de estudar inglês para a prova do CACD é você ler muito, ouvir muito, falar, se possível, e escrever muito. E essa parte de escrever é muito importante, porque muitas escolas no Brasil de idiomas não pedem muita escrita. Então, às vezes a pessoa tem um medo extremo de escrever, mas e tudo isso vai te ajudar tanto na primeira fase quanto na segunda. Então vamos estar Então, ficar acho esperando aqui no Keep It Blue as novidades dos blogs de vocês, dos tweets de vocês, as cartas, todos os seguidores com as melhores do inglês. sim, com certeza. Até, aliás, mais uma coisa antes de fechar essa pergunta, é o fato que quando a gente recebe o e-mail lá na nossa plataforma, a gente responde e depois, a partir do momento que a pessoa paga, né, para o curso, né, a partir que a pessoa se matricula, a gente começa a falar inglês com a pessoa, que é justamente para já começar a. Então, assim, a gente escreve e-mail em inglês, a pessoa tem que responder e-mail em inglês, que é para a pessoa já se climatizar, né? Já entrar no clima aí no ambiente aí de inglês. E isso tem sido Uhum. muito produtivo. A gente recebe muito feedback bom nesse quesito. Então, a gente consegue, por mais simples que parece, tipo, mandar um e-mail, mas ajuda as pessoas. Quanto mais você escrever, melhor. E-mail, blog, exatamente. Aí a gente aguarda aí suas respostas aí. É, Mas é é. isso, acho, em termos de. E, Léo, você acha que tem um outro tópico assim que seria interessante a gente conversar nesse podcast, primeira É, entrevista? sim, eu acho que, assim, voltando um pouco no, a nossa apresentação, eu acho que vale também mencionar o meu irmão, né, que é o Lawrence, que eu acho que um dia aí vai fazer uma entrevista aí contigo, mas Hum. ele, assim, de onde que veio o English CACD, que é a nossa plataforma, né? Porque tem eu que atuo como microempreendedor e que atua como alunos normais, que eu estava falando, tanto quanto alunos que preparam para o Rio Branco e TOEFL e, enfim, várias outras provas que exigem também um conhecimento muito avançado. Eu atuo com meu irmão, então a gente juntou as forças aí. Alguém que é professor de inglês há 7, 8 anos, com o meu irmão, que estuda para a prova do CACD há bastante tempo também e que tem todo o conhecimento
possível da prova. E que também tá. Porque assim, quando você começa a estudar para o CACD, você meio que respira o CACD, né? Então você começa a Uhum. participar de grupos e né, tem até memes e enfim, mil coisas aí Hum. sobre a prova. E aí, que nem eu falei, dá para fazer um podcast só de histórias, né? Porque a gente vive isso, né? Enfim. Então, a gente juntou aí, eu e o Lawrence, a gente fez essa plataforma em maio agora, que é o English CACD, ou English CACT, né? Dependendo aí de como você quer falar. Hum. Mas o, a plataforma foi lançada em maio, por quê? Por que incentivou a gente a fazer isso? Bom, são alguns fatores. Primeiramente, a gente viu que o nicho de inglês do Rio Branco, de cursos especializados de inglês, é muito baixo. Então, tem alguns cursos aí de pessoas muito tradicionais e tudo mais, mas a gente não vê, assim, uma grande especialização no inglês. Por exemplo, para você achar um curso só de inglês da prova objetiva, é bastante complicado, não tem muita oferta, né? E Hum. tem uma demanda relativamente alta, né? E o mais importante de tudo é que o meu irmão, no ano passado, em 2018, tirou a nota mais alta da história do composition de inglês. Então, ele tirou nota máxima. Hum. Ele tirou 50 de 50. E ele tirando essa nota, ele nem quis procurar as pessoas que procuraram ele. Então ele começou a receber mensagem, e-mail, como é que você tirou essa nota? O que que você fez? Então, essa nota assim histórica causou meu irmão a ganhar um grande destaque, né, no círculo do Rio Branco. Porque isso tudo é público, né? Então qualquer pessoa pode ver. Aí quando as pessoas viram os resultados do ano passado, viram a nota altíssima e se espantaram, né? É, então quando a gente viu que e o meu irmão já dava aula, na verdade, é que a gente não tinha uma plataforma ainda, mas Hum. ele fazia mais específico, assim, tipo, vou fazer um composition, ou vou fazer isso aqui para alunos, mas hoje em dia a gente resolveu criar justamente essa plataforma, então os cursos são online, a gente tem vídeo, o nosso curso objetivo, como a prova é amanhã, né, a gente fez com a prova é amanhã não vai ter mais, né, o curso objetivo, né, porque acabou. Mas a gente vai lançar um novo extensivo, né, para durar aí o restante do ano. E a gente lançou esse ano um curso intensivo, né? Então, o curso intensivo ele é mais objetivo ainda, né? Porque não tem muito tempo. Então, a gente lançou isso em final de julho. Bom, e aí agora a gente vai lançar a nossa segunda fase, né? A gente também lançou um simulado que ficou muito bom. Assim, toda humildade à parte, eu acho que a gente fez um ótimo simulado. A gente até se espantou parecia que realmente foi feita para a prova. Talvez até melhor ainda do que a Uhum. própria prova. Porque às vezes a banca erra, né? Às vezes eles erram em termos na prova, né? Às vezes eles É botam porque uma eles têm que questão fazer muita prova, com pouca, de pouca gente, de vez em quando eles não têm tantos funcionários, não tem gente para ler a prova de novo, então assim, é. Não, hoje em dia é raro eles cancelarem uma pergunta, mas não, desculpa, eles ainda cancelam, mas é raro eles mudarem o gabarito. Então é raro eles falarem que estava certo quando estava errado, enfim, porque porque eu acho que eles têm um limite aí que eles podem fazer, enfim, eu não sei, mas eu sei que a banca erra bastante também nas provas, ou às vezes Então, eles têm um pouco. Oi? e a gente tem que errar com a banca, né, para ter o ponto. Exatamente, exatamente. E isso é toda uma estratégia, né, que depois a gente é, porque realmente tem que ter um ponto bem estratégico, de fato, que às vezes você tem que ler e falar, calma aí, eu tenho certeza que a banca quer que isso esteja errado, então vou botar errado. Então, teve naquela da Virginia Woolf, do Hum. Orlando, que eu estava falando de 2015, teve uma pergunta que caiu que era que o texto era muito longo e descritivo
e falava e era cansativo de ler, algo assim. Algo assim, mais ou menos. E aí você lê aquilo e você fala, não é possível, não vou botar certo. Se eu falar que tá certo, é porque eu tô falando que o texto é ruim, né? É cansativo, é muito descritivo. Então você bota errado, e realmente foi errado a questão, né, no caso. E porque você fala, ó, a banca nunca vai admitir que o texto é cansativo de ler, né? Então, óbvio, assim, né? Vai com o seu instinto, né? Mas enfim, aí então assim, a gente tem essa plataforma, a gente realmente investiu muito, a gente se destacou aí, a gente tá trabalhando duro nisso e, enfim, é uma coisa que a gente tem está bem está bem encaminhado, assim, eu acho que o site está legal, a gente nunca tinha trabalhado muito com marketing, essas coisas, a gente teve que correr atrás de tudo, mas eu acho que valeu muito a pena e tem sido muito bom. E o mais legal de tudo é ver as pessoas realmente melhorarem, né? É muito Uhum. gratificante, né, como professor, porque às vezes é difícil você medir resultado, né, como professor. Mas quando você Uhum. vê um resultado assim é, bom, alguém passando, né, ou algo assim, é muito gratificante e a gente se orgulha de realmente pegar todos os tipos de alunos e não só os top do top, né, porque como a minha aluna já falou, é fácil você só aceitar os melhores e né, é fácil você ser campeão do mundo com uma seleção perfeita, né? Agora É. pega uns pessoas que não sabem chutar uma bola e tenta fazer eles ganharem uma Copa do Mundo, aí sim você merece um prêmio, né? Alguma coisa. Então, É. eu acho que é basicamente isso. E E qual é a meta? Qual é a meta? É desenvolver assim no presencial, desenvolver online, fazer mais simulados online. Como é que é? Qual é a é, meta aí do English ah, ACD? com certeza online. Eu acho que hoje em dia não tem como você. A gente tem que adaptar, né? Eu acho que não tem como você ficar só em aulas presenciais. E a meta com certeza é online. Então, 100% online, vídeos online, simulados online. A gente publica bastante no Instagram dicas e tudo mais. No Facebook também, enfim, redes sociais em geral. A gente normalmente passa o nosso WhatsApp para os que estão matriculados na segunda fase, porque como como a prova da segunda fase tem muitos detalhes, às vezes a pessoa não entende um erro de gramática ou alguma coisa, a gente manda áudio explicando, então a gente é como se você estivesse contratando um professor particular quase, né? Então, mas com certeza online. Eu acho que hoje em dia não tem outra forma de você fazer. A gente tem aluno da Europa, aluno que está morando em, sei lá, teve um lá do interior dos Estados Unidos que estava fazendo aula com a gente Hum. que, enfim, deve ser filho também de diplomata, alguma coisa, mas é, então a gente tem assim diversos alunos e se não fosse pelo online a gente não teria essa oportunidade, então de dar aula, né, para essas pessoas de diversos cantos e até porque eu acho que a prova do Rio Branco, como eu falei antes, antigamente eles traziam os professores para Brasília, as pessoas se mudavam para cá, mas hoje em dia tem gente de todo canto. Essa turma do ano passado teve alguém que passou do interior do Acre. Então, para Hum. você ver como a prova hoje em dia. Assim, eu te garanto, veja aí as últimas, os últimos 30 anos ou mais, né, 40 anos de pessoas que passaram na prova, e eu te garanto que era tudo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, provavelmente. Porque naquela época, Belo Horizonte talvez, porque naquela época era só isso, mas hoje em dia você vê gente de todo canto, até gente do exterior que mora na Europa, sei lá, ou enfim, em algum lugar, e vem prestar prova aqui em Brasília e depois, às vezes, tem que voar de lá para cá para fazer os exames médicos e para passar, e, né, foi aprovado e Uhum. aí tem que se mudar para cá, entendeu? Então, eu acho que tem que ser online, não tem como. E realmente estamos 100% focados na parte online. Mas é online que E eu vi com um toque bastante humano, né? Com sempre a pensar um pouco sobre a pergunta, o que significa, sobre mais tá mais para um peer review do que aquela acertado ou errado, né?
Sim, não, com certeza, sim. Não, eu acho que isso é o mais importante. Como eu venho de um background, né, de professor particular, eu acho que esse toque particular é o mais importante, porque é quando você pega esses cursos, e voltando aí também o que eu falei, que a oferta é muito baixa, né, de curso de inglês para o CACD, a gente vê que esses grandes mercados aí de concurso, eles oferecem esses sites, grandes sites aí oferecem pacotes completos do CACD, mas não oferecem só de inglês, por exemplo. E quando eles têm de inglês, fica meio segundo plano, tipo, vamos colocar uma pessoa aí qualquer só para gravar uns vídeos aí e pronto, né? E não tem nenhuma assistência, não tem nada. Mas realmente como somos, né, a gente dedica realmente 100% ao aluno, porque para a gente o mais importante é ver o resultado, né? Porque o legal de provas é que você vê, né? Tanto você vê o score, né? Você vê a nota que a pessoa tira. Então, isso tanto para Rio Branco quanto para IELTS ou TOEFL, enfim, você vê o resultado, né? E isso é muito legal como professor, né? Você poder ver, esse cara passou na prova. Ano passado teve um aluno do Lawrence, do meu irmão, que passou eu não lembro, 10º lugar, eu acho, e é diplomata hoje dessa nova turma aí. E então a gente fica muito, né, feliz com isso. Então essa plataforma aí pode realmente nos alavancar aí e ajudar diversos perfis aí diferentes. Uhum. Então tá, então ó, para terminar então nossa bela entrevista, espero que teremos outras aí com as histórias do CACD, talvez com comentário da primeira etapa, da primeira fase e conselhos da segunda, vamos ver aí como é que a gente vai desenvolver. Onde é que a gente pode encontrar o English CACD? Como é que é? Sim, então o English CACD é só você colocar englishcacd.eadbox.com, que é a nossa plataforma, ou se você colocar no Google English CACD EAD Box, porque EAD é ensino à distância, e Box, enfim, é o site que a gente usa para colocar os nossos vídeos e tudo mais, nossa plataforma. E a gente tem também o WordPress, que é englishcacd.wordpress.com. Ou, se vocês preferirem, tem como você colocar no Instagram, instagram.com/, EnglishCACD, e lá também a gente tem os links e tudo mais, e a gente está postando bastante aí no Instagram, porque a gente está tendo um resultado bem legal lá de feedback, enfim, de postagens, de dicas, a gente tem uns planos legais aí na nossa página. Uhum. E o Facebook também. Facebook, agora eu tenho que. Se eu não me engano, é facebook.com/, English CACD Course. COURSE. Ou seja, English CACD curso, né? Só que em inglês. Então, English CACD Course no Facebook. Que a gente normalmente dá cupom de desconto e tudo mais nas redes sociais, então compensa vocês nos seguirem, ou enfim, dar uma olhada. E por e-mail, que a gente responde, a gente recebe bastante e-mail, talvez seja a forma que as pessoas mais nos procuram, né? Que é EnglishCACD, desculpa, de novo, contato englishcacd@gmail.com. Então, contato englishcacd@gmail.com, que lá a gente sempre responde para as pessoas e, enfim, essa Vamos botar plataforma. todos os links, todas as possíveis maneiras de encontrar vocês também na descrição do podcast, né? Sim, sim, e todos, tanto quanto rede social, nossa plataforma e tudo mais. E uma outra dica aí boa para vocês que estão estudando agora é que você pode, a gente tem alguns conteúdos gratuitos aí. Então, nossa primeira aula da primeira fase, né, que como eu digo, como a prova já é agora, a gente vai ter que lançar um novo, provavelmente lá por novembro, algo assim, que vai ser um curso extenso, aí vai abranger muitos tópicos. Mas a gente tem a primeira aula gratuita desse curso, que tem 1h40 de duração, ou seja, uma aula bem grande que a gente disponibilizou aí para vocês.
A gente tem o simulado, a primeira página é de graça também, só ir lá na plataforma e dar uma olhada. E para vocês verem como ficou legal, que a gente realmente está muito orgulhoso desse simulado. E na nossa segunda fase, que vai lançar agora, semana que vem, o curso de segunda fase, que é o Composition, o Translation, o Version e o Summary, a gente vai também disponibilizar a primeira aula gratuita. Então, é legal porque vocês podem ver se gosta, ver se, enfim, ver o que vocês acham aí. E aí a gente pode, vocês podem mandar um e-mail, enfim. Mas a gente costuma mandar, apostar cupom de desconto, essas coisas. Então, nos acompanhem, dá uma olhada. Somos bem humanos e gostamos do que a gente faz. Então, a gente é bem, a gente gosta de ajudar as pessoas também. Enfim, a gente é bem legal. Pode procurar a gente. Tá. Então tá, Léo, muito obrigado. Temos muita esperança agora, esperança, coragem e vontade de passar essa prova de inglês CACD. Muito obrigado, então, pela sua participação nessa primeira entrevista. Obrigado também por acreditar no canal, né? Porque o canal também é bem experimental nesse comecinho. E esperamos ver você em breve com mais vontade de conversar sobre a prova, como aconteceu, como é que está sendo o English ACD, as novidades do seu irmão também. E é isso aí. Tá, beleza. Eu também agradeço aí a oportunidade e tudo mais. Eu acho legal a ideia do podcast. Eu acho que tem muito a dar certo. E e uma mensagem para as pessoas: vão com calma, tá? O CACD é todo um processo, não é uma coisa, não dá para pular etapa. Você não vai passar provavelmente na primeira vez. Segunda vez, difícil também. É todo um processo, toda uma requer paciência. Esse é o fim da nossa entrevista. Muito obrigada e inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!